Você vai acompanhar, a partir de agora, o programa Construção em Alta. Tudo sobre construção civil, reformas e arquiteturas com William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu, William Pilati, empreendedor na área de imóveis, móveis e tecnologia. Todas as terças, a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e também do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga o @podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de todas as nossas novidades. Hoje estamos ao vivo aqui no Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então mande sua pergunta, participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo a Elisandra Chiesini, arquiteta contemporânea. Elisandra, bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, William. Boa noite. Falando um pouquinho, quem é Elisandra? Qual a tua história? Como chegou na arquitetura? Faz tempo que eu estou na jornada. Então, quem é a Elisandra? Eu sou a Alice, né? Arquiteta do Elisandra Chiesini Arquitetura Contemporânea. Eu estou nessa função, William, já, tem uns 10 anos. Desde que eu ingressei no curso, né? Eu sou bacharel em arquitetura pela Unicinos de São Leopoldo. Então, lá em 2014, eu decidi me aventurar, porque eu sempre gostei dessa parte da arte, da construção. Era aquele tipo de criança que brincava de montar a casinha e depois que estava pronto não queria mais brincar. Gostava dessa parte da montagem. E eu cursei por um período, e tu sabe que quando eu entrei assim no curso, eu acho que porque quando é tudo muito novo, né? E tu sai, às vezes, de um local, e aí eu cheguei lá, fui fazendo os cursos, as primeiras cadeiras eu gostava, mas chegava um momento que eu sentia, será que é pra mim? Será que é mesmo? E aí eu dei uma pausa, fui fazer outras coisas, aprendi muitas outras coisas nesse meio tempo, isso foi muito importante. Isso foi bom para me moldar na questão de conhecimento, de conversação com pessoas, porque a arquitetura tem muito isso, da escutativa, né, de tu saber o que o cliente precisa para entregar para ele. Então, como eu trabalhei em setores que eram comércios, eu fui conseguir desenvolver essa habilidade também. No meio do curso, sim. Legal. Fiz essa troca e foi bom, né? Aí passou-se um tempo, eu pensei, tá faltando alguma coisa, eu quero ter uma formação. E aí eu disse, será que eu volto? Vou fazer um teste.
E aí voltei, entrei numa grade nova na Unicinos. Na época, eles tinham feito uma troca, um ajuste de currículo. E foi bom porque quando eu ingressei, eu comecei a sentir um nexo melhor nas coisas, nas atividades. E então segui até o final, né? Foi muito legal. É uma faculdade assim que te exige muita dedicação. Tu tem que gostar do que tu faz, você dedica horas, porque tu precisa ter um conhecimento que ele não é só técnico. Tu tem o conhecimento técnico, tu tem o conhecimento que a gente diz que é o orgânico, as coisas que envolve toda a arquitetura, e também a parte emocional e dessa questão de lidar com as pessoas e com o ser humano. Então, me formei, né? Nesse meio tempo também eu atuei em escritórios muito bons aqui de Garibaldi, que foi uma oportunidade ótima, porque tu aprende muito na arquitetura também na prática, né? O conhecimento, a teoria ela é muito importante, mas a prática tanto quanto, se não mais. Então, trabalhei por volta de 5 anos nesses escritórios aqui na cidade e depois me aventurei para abrir o meu, com frio na barriga, que tu sempre tem, na verdade, né? E aí eu decidi dar o meu nome para o escritório porque eu quero assinar todos os projetos com amor, com carinho, com atenção e colocar minha essência no projeto, mas principalmente colocar a essência do cliente, que é quem me contrata, né? Tu falou um pouquinho sobre ter o conhecimento, né? Técnico, orgânico e emocional. Como é que é a forma de fazer a conexão de todos esses pontos, né? A gente entende que um projeto, ele demanda, sim, a questão de modernidade, tendência, a questão também da pessoa, o que ela busca, o que ela gosta. Mas e conectar tudo isso? Qual análise tu faz? Como é que tu faz esse levantamento de demandas de cada cliente para conseguir entregar um projeto, uma obra, uma execução que atenda exatamente a expectativa dele? Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que tudo começa a partir da conversa. Isso é muito importante, assim, principalmente nas primeiras conversas que tu tem com o cliente, que é o famoso briefing, que todos nós, em geral, fazemos. O que é isso, né? Então, digamos assim, vamos iniciar um projeto de uma casa. A primeira coisa que a gente precisa fazer com esse cliente é conversar com ele. Porque através da conversa tu vai descobrindo coisas, não é uma entrevista, é um bate-papo como hoje. Então, tu vai descobrindo histórias sobre ele, coisas que ele gosta, principalmente às vezes o que ele não gosta. Que às vezes é mais fácil que tu tenha uma assertividade maior do que ele não tem preferência, né, por escolhas dele. E a partir dessas conversas iniciais que a gente tem, e também eu sempre peço para que eles me enviem imagens, né, imagens da internet do que eles gostam, casas que eles se inspiram, ou se for um comércio, ou se for um projeto de interiores, o que tu gosta? Porque às vezes é difícil ele colocar em palavras o que ele quer, mas às vezes numa imagem ele consegue exemplificar melhor. Então, a partir dessa conversa inicial, né, e dessas imagens, a gente vai fazendo esses primeiros estudos. E, claro, a partir do primeiro estudo, tem uma apresentação, e aí tu vai refinando esse resultado para que chegue até o final, e é ali que tu encaixa e amarra tudo isso. Entendido. Muito bem explicado. Eli, como é que tu... Eu vou te botar numa saia justa aí. Antes de eu começar a entender assim, qual a tua ideia, hoje você atua mais em que tipo de produto, que tipo de serviço, né? E qual a parte de execução, até onde vai o teu trabalho? Então, hoje o escritório faz tanto projeto arquitetônico, né, da concepção, da estruturação da casa, interiores, seja apartamento na planta, ou seja interiores dessa residência, que normalmente vai ser a construção da casa, até a colocação da almofada, né? Comerciais também, que entra na questão de interiores, ou se é um prédio novo, entra também nesse arquitetônico. Então, resumindo, interiores, arquitetônico e comercial. E a parte de acompanhamento dessa obra, que ela vai ser ou um acompanhamento ou uma gestão. E a gestão eu tenho um carinho diferente, porque eu gosto muito dessa parte. Eu não faço a execução. E qual que é a diferença? A execução, eu entendo que tu tenha que ter alguém ou uma equipe que esteja sempre lá nessa obra. Então, tu vai ter ali uma responsabilidade, um acompanhamento muito maior. E às vezes, quando você é sozinho, eu tenho uma equipe menor, isso fica um pouco complicado. Então, essa parte eu não faço, eu terceirizo. Mas como funciona? Começamos essa residência ali, fazemos todos os processos até que ela vai partir para a parte construtiva.
Ali o cliente pode escolher se ele quer o acompanhamento, que seria o quê? Ele é um acompanhamento um pouco mais distante. Então, eu facilito a parte dele de orçamentação, eu indico quais são os fornecedores de confiança que eu tenho. Se ele quiser trazer outros fornecedores, também não tem problema, são super bem-vindos, né? Mas eu vou fazendo essa organização para ele. Temos o projeto, a gente tem que construir. Então, eu faço essa parte. E se for o acompanhamento, então sim, a gestão, então sim, ela é um acompanhamento muito mais próximo. Então tem a orçamentação, contato com fornecedores, tem uma visita na obra que ela é mais constante. Eu aviso ele, olha, essa semana a gente vai fazer isso, semana que vem vai ser isso. Então tem todo um passo a passo. Essa parte, William, é para quem tem pouco tempo. Então, assim, eu confio em ti, quero que tu faça, me deixa a par do que vai acontecendo, mas dá sequência para mim. Entendi. Hoje, o teu acompanhamento ou essa gestão, né? O que é mais apto para os clientes? O que está sendo mais procurado? Né? E na gestão, você faz o comparativo de preços entre mais de um fornecedores, todas essas ações vocês fazem também? Também. Entre questões, assim, de preferência, hoje o escritório está bem meio a meio, tem um pouco dos dois. Mas esse comparativo de valores, sim, eu gosto de fazer. Então, em geral, é orçado com 2 fornecedores ou 3. Então, ali o cliente ele tem todo um acesso. Eu tenho todos os arquivos dele numa pasta, no Drive. Então, está tudo na nuvem. Quando ele quiser acessar, está lá organizado. E eu gosto de fazer isso porque fica claro. Porque eu vejo que eles ficam confusos quando eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei onde eu estou. Então, um dos propósitos que o escritório tem é esse, deixar tudo muito claro e organizado. Então, ali nessa planilha, como tu me comentou, eu tenho o nome do fornecedor, a data que foi orçada, do retorno, contato, se ele é de Garibaldi, Bento, Caxias, Porto Alegre, e os valores. E coloco o cliente em contato com o fornecedor depois. Tu passa diretamente para o cliente, daí esse contato direto. Isso. E esse levantamento do fornecedor, vamos lá, tem alguém nos ouvindo que quer fornecer para as tuas obras. Como é que essa pessoa vai te chegar? Como é que tu valida aquele fornecedor? Até porque, no momento que você me indicou o William, eu vou dizer assim, tá, mas esse William não serviu, ou serviu, né? Como é que tu trabalha quanto a isso, né? Tu valida ele como? Tu valida ele numa obra, em terceiros? Como é que é essa troca? A melhor validação é tu ver o trabalho dele de perto, né? Então, como eu já tenho essa trajetória ali de 5 anos, eu já trabalhei com vários fornecedores. E olha, te digo assim que num bom geral, todos muito bons. Que bom que a gente tem isso aqui. Falo das obras que eu já trabalhei, que eu já acompanhei. Então, sim, tu acaba sempre, não posso dizer sempre, mas na maioria das vezes indicando aquele parceiro que tu sempre trabalha, que tu sabe que a entrega é boa. Que assim, vai ter algum pepino, algum problema, isso é comum, mas seja a pessoa que resolve, sabe? Ok, não tem problema, vamos resolver. Então, ser esse parceiro que pega junto, né? E também essa questão, assim, se às vezes é um fornecedor novo, eu gosto de visitar. Então, quando tem eventos, eu faço questão de ir, porque conhecer o trabalho deles é importante para mim, sim. Porque ali eu posso conhecer um fornecedor novo que daqui a pouco vai me ajudar em algo que eu vou precisar lá na frente. Mas é o que tu comentou, é no dia a dia ali do trabalho que tu vê realmente se ele é um fornecedor bom, que vai te ajudar e atender o cliente, principalmente, né? A gente fala bastante, né? A obra normalmente ela dá problema, e independente do que vai ser feito, se é interno, se é externo, se é parede, se é piso. E muitas vezes o fornecedor bem ativo, um fornecedor aprovado, ele é o fornecedor que ele busca e resolve o problema após acontecer, né? Então, esse seria o fornecedor ideal. Né? Então, é nessa linha que eu acredito que vocês trabalham, que a maioria trabalha com a ideia de buscar um fornecedor que vai resolver caso dê algum problema. A chance de dar problema, se é uma empresa que resolve o problema, ela é mínima. Porque ela já sabe o que pode acontecer. Então, ela já trabalha certinha, né? Então, é muito comum a gente falar muito disso. Falando um pouquinho agora sobre a questão de residências e a parte de comercial. Como é que é desenvolver um projeto para uma casa e quais as premissas diferentes que tu usa para desenvolver um comercial? Porque eles vão ter mais pessoas circulando, tem outros objetivos, né? Do que uma residência que daqui a pouco é para descanso, é para lazer, é para curtir. Tem alguma premissa assim, principal? Bom, inicialmente é isso. Eu acredito que assim, o inicial, os dois eu vejo que eles se
se vinculam de uma forma assim muito, é uma linha muito tênue entre os dois. Mas eu vejo que quando é comercial, o que tu tem que empregar ali no projeto é a experiência do cliente, a experiência do usuário, porque a função de um comércio é vender, né? É fazer com que tu se sinta bem quando tu estiver lá. Não apenas você, cliente, mas também você, funcionário, você, colaborador. Então, o que eu sempre penso é a questão da divisão dos espaços, da iluminação, da ventilação natural. Tu pode utilizar uma temperatura de luz que ela seja mais adequada para o agora eu vou falar em italiano, né? Para o lavoro, para o trabalho ali, para o ofício, porque quando tu estiver em casa, tu vai usar uma luz que é mais de aconchego. Então, isso até tem dados científicos que mostram que isso é importante também, para que a pessoa no ambiente de trabalho ela consiga dar o máximo que ela precisar fazer ali. Então, essa questão de distribuição dos espaços, de espaçamento entre os espaços, de experiência do usuário, tudo isso é importante. E, claro, também, algo que tu tem que levar muito em consideração quando tu faz um comércio é a aplicação das normas de segurança, normas de bombeiros e tudo isso que influencia. Que numa casa, ok, tu também avalia, claro, mas não é tão exigido quanto um comércio onde tem circulação de pessoas de forma constante, né? E a questão de materiais também tu acompanha e tu auxilia. Exemplo, no material, agora falando da quantidade de uso, né? Uma pedra num comercial vai ser muito mais desgastada, muito mais exigida do que uma pedra no residencial. Sim, com certeza. Questão de exemplo, a gente pode usar, por exemplo, um piso, né? Se é uma zona de alto tráfego, com certeza você tem que usar um piso que seja resistente para isso. Para que ele não vá te dar, ou se der, tem uma manutenção daqui muito tempo, que não é a intenção que isso ocorra. Então, a escolha dos materiais também implica bastante, sendo um comércio ou sendo uma residência, né? Você falou um negócio legal da questão da iluminação. Eu estava lendo uma reportagem essa semana, e aí dizia que dentro de um restaurante, a iluminação era X lumens, ela aumentava em 25% o consumo. Se ela passasse daquilo, diminuía o consumo, tanto para mais claro quanto para mais escuro. Então, ela tinha que ter tantos lumens para gerar X% de crescimento. E é algo que muitas vezes a gente deixa passar. Né? A pessoa não avalia no detalhe isso para saber, vai aumentar a minha venda, que nem tu comentaste, né? Vai gerar mais negócio, vai ser melhor, vai se sentir melhor quem trabalha aí também. Então, essa troca eu acho que é bem válida na questão do varejo ou do comercial. For, né? Exato. Qual a área de atuação hoje do teu escritório? Vocês atendem em Garibaldi, atendem em Bento, atendem em Barbosa, atendem em Porto Alegre, atendem tudo que é lugar, e se não tiver a parte de acompanhamento ou da gestão, tá atendendo para fora? Como é que funciona? Normalmente eu atendo aqui na região, né? Garibaldi, Serra Gaúcha, Bento, Carlos Barbosa, Caxias. Claro, se tu tiver um cliente à distância, isso não é empecilho, né? Hoje em dia, com essa questão da internet, nós não temos mais limite geográfico. Então, tu chega onde tu quiser. E tudo é uma questão da conversação. Ah, Elise, tu pegou um cliente lá de Porto Alegre. Tranquilo, posso ir. Ah, é um cliente do Paraná. Como tu faz? Digamos que ele vai fazer um projeto de interiores. Então, é orientado para ele como ele faz essa conferência de medidas, o que eu preciso que ele me passe para fazer essa criação. O detalhamento desse projeto é indicado para o fornecedor. Olha, a medida, o levantamento de medidas foi feito pelo cliente, dá uma atenção especial nesse caso, né? Então, assim, aonde tiver alguém que precisa de mim, eu estarei lá resolvendo o problema, dando atenção, né? E o como fazer, isso a gente conversa. Isso é organizado, né? Com certeza. Só voltando um pouquinho, falando sobre a gestão e acompanhamento, né? Nas duas funções, agora tu falou de colocar as pessoas e organizar. Ah, sim. Tu organiza a agenda de terceiros nos dois casos ou não? Porque a gente entende que a obra está acontecendo, aí tem o pintor, tem o eletricista, tem o encanador, a pessoa quebrando a parede e o gesso e tudo entrando teoricamente na mesma hora ou não, né? Isso, quem define isso normalmente é quem gerencia a obra. Esse acompanhamento, tanto no acompanhamento quanto na gestão, vocês entregam esse jogo, essa logística toda? Que bom que tu me perguntou isso. Talvez tu me chame de louca, mas essa logística é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu adoro fazer logística. Eu não sei em que momento da vida, né, eu disse, vou fazer logística de obra. Eu adoro essa parte. Só que, assim, é algo que, sim, respondendo a tua pergunta, dependendo se é o acompanhamento de obra, isso é feito de uma forma um pouco mais sucinta.
né? Até porque é uma outra proposta de serviço. Agora, se for a gestão, então sim, isso é controlado de uma forma mais assertiva, porque entende-se que no acompanhamento o cliente que vai orientando também esse fornecedor, ele fica mais ali perto dele conversando. Já quando for a gestão, eu que faço isso. Então, o que acontece ali? A primeira coisa que a gente precisa saber é que tu tem que saber quem vem primeiro, quem vem segundo. Tem 10 fornecedores aqui dentro. Todos estão trabalhando sem que haja conflito, né? Então, tu tem que saber quem vai primeiro, quem vai segundo, para que isso funcione. Porque se eu não sei fazer isso, eu coloco o pintor no momento que tem um marceneiro, não dá certo, dependendo do momento da obra. Sim. Então, tem que cuidar bastante disso também. Como tu coloca essas pessoas lá dentro sem que uma não atrapalhe a outra. Né? Então, essa logística, eu gosto muito, ela é muito interessante. Tenho que fazer uma concretagem de um piso. Quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem agora e volta lá no final. Então, isso eu passo para o cliente e eu organizo, sim, essa agenda também. Então, é a organização no sentido, por exemplo, eu sei que na terça eu tenho o meu eletricista lá. Ele tem uma previsão de trabalho até na quinta. Então, na quinta eu posso liberar o restante dos prestadores, que é um serviço após o eletricista. E aí tu vai combinando com ele, né? E aí tu passa também isso para o cliente. Eu tenho uma planilha que ele acessa, ele sabe as datas, quem vem primeiro, quem vem segundo. E conforme atualizado, eu registro lá para ele. Sim, a grande dificuldade aí é a gestão de uma agenda de terceiros, né? Que é porque é importante que você tem que estar com o parceiro bem alinhado, né? Exatamente. E aí esse jogo de entrar, entrou, mas eu tenho outro compromisso, eu tenho outra demanda e tal, isso tudo tem que ser um belo jogo de cintura. Eu gosto de fazer isso. E lembrar também, Eu gosto né? de fazer isso. Porque às vezes acontece assim, Liz, eu te falei que eu ia hoje, mas eu não posso, acontecer tal coisa. Ok, me avisa, não é o melhor cenário, mas a gente também tem que ser flexível, porque a gente precisa das pessoas, senão tu não faz pouco e nada. Sim, sim. Se esse aqui não pode hoje, eu tenho que saber quem vem amanhã e reorganizar isso, para que funcione de uma forma que seja assertiva, né? Claro. Falando um pouquinho sobre a questão de projetos, né? Normalmente, tu deve visitar muitas feiras, eventos e buscar muita informação do que está acontecendo, o que está mudando, como estão as coisas acontecendo por aí. Como é que tu consegue colocar nos projetos a questão de tendências, né? Versus a questão da funcionalidade ou do estilo do próprio cliente? Como é que tu faz esse jogo? Algo que eu cuido muito nos projetos é essa questão da tendência, depende qual. Então, até o nome arquitetura contemporânea vem da arquitetura que é feita hoje, que ela é iniciada, digamos, a partir ali de 1980, anterior a isso era a arquitetura moderna. Então, os materiais que a gente tem hoje, que eles sejam bons, contemporâneos, atuais, mas eu não sou uma arquiteta, digamos assim, muito de modinhas, né? Mas, claro, se é o sonho do meu cliente, então vai ser feito. Eu sempre dou a opinião, né, a visão técnica sobre isso é ajustado, mas eu procuro trabalhar com materiais naturais, mais contemporâneos, se daqui a pouco for um lançamento que eu avalie, nossa, isso realmente é legal, é diferente, a gente pode tentar colocar no projeto, sim. Mas isso que é o legal das feiras, porque muitas coisas que surgem agora, que são inovação, daqui a alguns anos elas vão ser o contemporâneo, daqui a esses alguns anos, como hoje o nosso contemporâneo era o que foi inventado há um tempo atrás. Sim. Então, o legal das feiras é isso, tu estar imerso ali, tu descobrir as coisas novas e ver o que é válido para ti e o que talvez seja válido num outro momento, né? E agora falando um tema um pouquinho mais tenso, a questão de valores, investimento, né? Normalmente a gente fala que a obra sempre gasta mais do que foi previsto, né? E aí tem alguns pontos que pode ser talvez um erro de briefing, né? Ou no meio do processo o cliente já começa, já que eu estou fazendo a reforma aqui, troca a porta também, troca não sei o quê, troca não sei o quê. Como é que vocês mensuram isso para ser o mais assertivo possível? E para, vamos dizer assim, o cliente está ciente que no final vai ser aquele valor. Porque o que muitas vezes acontece é a casa não terminou e ficou lá pela metade. Sim. Mas o dinheiro sim. É isso aí. Como é que é esse jogo? Porque é
é uma linha bem tensa, né? Porque daqui a pouco a pessoa tá falando... Se ela te falou exatamente o que ela tem, não pode passar daquilo. Né? Se ela deixou uma gordurinha, beleza. Aí se extrapolar um pouquinho, ok. Mas como é que é acertar esse valor? O que eu vejo assim, a conversação, sim, tu tá certo, do briefing, né? Eu tenho investimento, eu tenho que fazer a minha residência com interiores, já vou considerar o terreno adquirido para ficar mais fácil no nosso cálculo, né? Puxa brasa para o meu usado. Mas na conversa tu já vê com o cliente, se ele é médio padrão, alto padrão, o que ele deseja investir ali. E nessa conversa tu já vai tendo uma ideia. Então hoje tu pode ter uma estimativa assim por metro quadrado, o valor está em torno de 4, 5, 13,5, mais ou menos isso. Depende muito dos materiais que tu coloca e do que tu emprega ali. Então eu falo para ele essa ideia de números e eu vejo com ele, olha, tua casa tem 100 metros quadrados, vai dar em torno disso. Talvez uns 20% a mais, dependendo do quanto tempo a sua obra ficar acontecendo. É esse valor que a gente tem. Como é esse valor para ti? Ah, tá ok, tá dentro do que eu imaginava, deu a mais, deu a menos. Às vezes falar de números não que seja ruim, mas é difícil. Mas é importante, porque senão chega surpresas lá na frente e que pena o meu projeto não foi executado como a gente gostaria, mas principalmente para o cliente que tinha um sonho que às vezes ficou no ar. Claro. Então, conversar com isso e alinhar com ele. E uma coisa legal também é a questão da orçamentação. Então, mas tem uma questão, né? Tu já faz o projeto baseado nesses números. Quando tu for orçar, primeiro sempre orçar. 2 fornecedores, normalmente eu faço isso. Por quê? Porque as pessoas me pedem, né? Eu quero ter um comparativo de valores, para ela ver as diferenças que ocorrem. E aí ela vê se é possível a gente fazer, você tem que fazer ajuste. Tudo dá para fazer, mas tem que ajustar, né? Tu falou, é bem pontual mesmo, né? Tu disse, é difícil de falar sobre esse assunto, mas é importante, né? Sim. E o que eu vejo, às vezes, as pessoas que elas chegam... Né, o próprio imobiliário acontece, a pessoa chega lá, ela não sabe o valor. Ela não tem uma noção, né, exata. Até porque, 1 ano atrás era um valor, hoje é 1 ponto mais alguma coisa. Então, tudo isso muda, né? E a pessoa não compra um imóvel todo dia. Ela compra comida no supermercado, ela não faz reforma, ela não constrói todo dia. Então, essa percepção, ela muda também, né? Sim, bastante. Porém, é bem importante falar, né? Porque, vamos lá, vou começar uma obra e eu não tenho uma estimativa de chegar no final com um X valor, é uma loteria. Né? E se tu não se programa, qualquer caminho meio que te serve, né? Então, por isso a importância dessa programação e dessa organização desde o começo. E aí já sai acertado. Né? Acertou lá no começo, a chance de dar problema no final é bem difícil. E tu sabe que até quando, só complementando, quando é uma questão de reforma, tu não sabe o que tu vai achar. Tu nunca sabe, é uma loteria, realmente. Então, eu oriento o cliente, olha, para tua obra estima-se um valor X, mas tenha uma reserva. Se acontecer alguma coisa, tem um cano estourado, ou uma instalação que ela é muito antiga, que a gente vai ter que trocar, tu só sabe quando tu for abrir a parede, mas ele já está ciente. Então, o cliente estar ciente de tudo é importante, porque não ocorre aquela frustração, ela não me avisou, eu não sabia, né? Deixa ele a par. É melhor deixar ele assustado agora, mas ciente, do que descobrir depois. Sempre a verdade primeiro, é mais fácil de trabalhar assim, né? Sim. Já teve muito caso assim de reforma que abriu a parede e achou alguns problemas? Já teve. Depois tu vai falar, tá? Foi depois algo vai contar pequeno, algumas historiazinhas em casa, aí, né? legal. Vamos mexer pra ver. Mas é difícil não ter. Ainda mais quando é algo mais antigo. É uma casa mais antiga, às vezes tem, né? Ou tu vai ver a laje tá assim. Acontece, se é algo muito antigo, pode acontecer. O pessoal começou um movimento em cidades maiores, aqui está começando a questão do retrofit. Né? Nós vamos fazer um intervalo agora, depois nós vamos voltar falando do retrofit. Deixar no ar aí. Vamos fazer uma breve pausa para ouvir os nossos apoiadores, eles que fazem construção em alta acontecer. Fiquem ligados, já retornamos com mais conteúdos. Culturais do programa Construção em Alta, Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência,
Independência 352. No centro, fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Estamos de volta, um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italina Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Frisa Acabamentos, Futura Luz Iluminação, Portal Imobiliário e Eviva Móveis, por apoiarem nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever algum programa que já passou por aqui? É só seguir a gente no @podcast Construção em Alta, no Instagram e também no YouTube. E para quem acabou de chegar, hoje nossa convidada, Elisandra Chiesini, arquiteta contemporânea. Vamos continuar com o nosso papo. Lizzy, paramos falando do retrofit, né? Pela questão de reforma. No mercado imobiliário está acontecendo muito esse movimento, tá? Tem muitos clientes que buscam um imóvel mais antigo por 2 pontos: tamanho, né, e divisão, e localização. Por quê? Porque os prédios melhores, teoricamente, estão bem localizados, né? E aí é que a gente para na questão da reforma, que era o assunto que nós começamos aqui. Como é que tu vê essa tendência, né? E quais os BOs grandes dessas reformas? Como eu vejo, é uma palavra, parece nova, mas se a gente for olhar, não é tanto assim, né? Até trocaram o nome de reforma para retrofit. Modernizou a reforma. Modernizou, né? Ajuda a alavancar. Eu faço poucas reformas, para ser sincera, são mais projetos novos, mas quando ela é reforma, ela tem que ter uma atenção especial pelo que eu comentava antes da surpresa. E falar para o cliente sobre isso. Digamos assim que é um prédio antigo, às vezes as paredes são portantes, ou seja, tu não pode simplesmente entrar lá e vamos derrubar e abrir, fazer um conceito aberto, super legal. Não é bem por aí. Porque uma vez era tudo muito segmentado, né? Tem prédios aqui em Garibaldi que eu já tive a oportunidade de entrar, que a parede dentro ela tem 30 centímetros de espessura, né? Isso é bom para o frio e para o calor, né? Pela condição climática ajuda. Mas são paredes portantes, tanto não pode tirar. Então, era tudo muito, como eu comentava, tudo muito segmentado. Tu entrava, né? Até, por exemplo, se às vezes tu tinha uma secretária do lar em casa, ela acabava, às vezes, tendo um acesso separado, um local separado para ela. Hoje isso já se desmitificou, e que bom, né? Mas tu entrava, às vezes, pela cozinha, entrava pela sala, depois tu ia para a despensa, que tinha caído em desuso e agora voltou. Tem clientes que pedem também. Tudo muito separadinho. E a arquitetura contemporânea, ela já vem nessa proposta de deixar tudo num conceito aberto. A cozinha integrada com a sala, que às vezes tu integra com a varanda. Tu só fecha a esquadria e tu desintegra, né? Mas tu tem essa permeabilidade visual. E digamos que é um cliente que compra, então, um apartamento antigo e deseja fazer esse retrofit. Se for algo de derrubar paredes,
Eu indico sempre que um engenheiro civil faça a avaliação desse imóvel, porque ele tem essa expertise, essa sensibilidade para conseguir avaliar se tu pode simplesmente tirar isso ou não. Então, ali tu tem um outro custo, se caso tu for querer fazer isso tem que ser computado também. Né? Porque, e deixar para o cliente claro, isso não pode abrir tudo. O sonho dele é integrar tudo, mas daqui a pouco aqui não dê, talvez num outro local sim. Isso tem que ser avaliado antes de ser feito. E aí tu falou um negócio legal, né? Tu trabalha bastante com empreendimento pronto, né? Ou empreendimentos novos, né? Isso muitas vezes na planta dá, né? Esse jogo de definir o projeto antes do cliente receber esse projeto, isso dá. Na hora da construção, normalmente dá para tirar a parede. As construções, hoje em dia, também elas permitem essa flexibilidade um pouquinho maior, né? Você pega bastante projeto antes mesmo da pessoa receber o imóvel, ou não? Elas estão normalmente esperando ficar pronto o imóvel para te buscar? Depende, ocorre os dois. O bom é que se é um projeto na planta, digamos, a construtora está fazendo, ali tu tem tempo ainda de avaliar, se avaliar com o cliente se aquele layout, aquela distribuição é o que vai atender ele. Né? Os padrões que nós temos aqui na cidade são muito bons. E falo isso com orgulho. Que bom que está tão bom assim. É bom para todo mundo. Mas se é algo que, digamos, tá no subsolo, tá subindo, eu comprei um apartamento ali, tu ainda tem tempo de mexer. Dá para mexer depois? Dá sim. Mas se tu consegue antecipar, isso é sempre melhor. Porque senão tu tem algo pronto que tu vai precisar, às vezes, fazer essa reforma em algo pronto. Isso não é um problema, que fique claro, mas tudo que pode ser antecipado é melhor. Ou se for um acabado novo, que a gente chama, que é entrega, a construtora entregou, tá prontinho, eu vou morar, aí sim, se tu quiser fazer alguma modificação, tu tem que quebrar. Isso, então o melhor momento para a pessoa te chamar é assim que ela comprou. É agora, hoje, assim, ó, me manda uma mensagem. Mas sim, sempre a antecipação, né? Quero construir, já procura alguém para te ajudar. E a questão da construção, tu chega a... Antes mesmo da pessoa buscar o terreno, ou ela normalmente ela chega para ti já com o terreno? Pela questão do aclive, declive? Normalmente é já com o terreno. Ah, já com o terreno. Mas tem este serviço também. Estou pensando em construir, estou em dúvida entre 2 terrenos, qual que é melhor para mim? Tem um serviço também que pode ser ofertado para esse cliente, que é a ajuda na escolha do terreno. Porque às vezes, digamos assim, tu tem um terreno ali de 15 por 30, por exemplo, mas o sonho do cliente é uma casa enorme, ou uma casa super horizontal, ou uma planta em L, né, que ela está em alta, digamos, com uma piscina central. O sonho dele é aquele projeto. Só que, às vezes, o terreno que ele tem, ou que ele está escolhendo, não comporta isso. Então, o que você pode fazer, né? Existe um serviço no escritório que é essa avaliação desse terreno. A gente vai lá, olha se é em aclive, se é em declive, se tem um rio que passa ali. Se tem um rio que passa, é uma zona de APP, que é uma área de proteção permanente. Tu precisa deixar um afastamento, não pode construir imediatamente à margem do rio. Quais são as taxas, né, de acordo com o nosso plano diretor que implicam ali. Tudo isso que o cliente não sabe, né, e que nós sabemos e que nosso trabalho está à disposição para orientá-lo nesse sentido. E aí, esses serviços, ou essa primeira conversa, essa análise, esse entendimento, ele vai gerar custo a partir de quando inicia que parte do trabalho? Exemplo, a gente vai sentar contigo, fazer um briefing sobre um apartamento novo. Até aí, já começou a ter algum valor ou não? Esse primeiro contato não tem, e a partir daí que tu vai definir o orçamento? Essa conversa inicial não, porque é algo onde eu conheço o cliente e ele também me conhece. Então, a gente tem essa conversação inicial, ela é gratuita, não tem custo nenhum, mas ela é importante para que a gente veja se a nossa relação ela tem chances de dar frutos, e espera-se que sim. Mas a partir dessa primeira reunião, onde ele me passa o que é necessário, é elaborado um orçamento que é apresentado para ele, e após em si fechado, então a gente começa o trabalho. Então, com um contrato, e depois seguimos para o briefing, imagens referenciais e os estudos iniciais. Já quando for essa questão de uma avaliação no terreno, é algo que tu pode combinar, é agendado, mediante agendamento, né? Você vai com o cliente até o local e é feito o pagamento relativo a esse tempo que tu está aí, que em geral é algo que em 1 hora de reunião no local e depois mais um tempo em escritório em estudo, é algo que é relativamente rápido de fazer.
Sim. E que é um investimento baixo perante o esclarecimento que ele vai ter daquele terreno para futura construção. Sim, até daqui a pouco a diminuição do gasto para a execução da obra depois, né? Muitas coisas tu resolve ali. Porque às vezes a gente pega um terreno que tem muito aclive, ou tem que fazer muro e tudo mais, o valor investido às vezes é muito alto, né? Uhum. Quanto à alteração de projeto, e aí eu vou voltar para uma pergunta lá no começo, e tu falaste um pouquinho sobre, a pessoa busca na imagem referência na internet e tudo mais, né? Às vezes a gente tá executando o projeto e a pessoa começa a buscar imagens, ela começa a visitar os amigos e começa a enxergar um monte de ideias novas. Coisas novas, diferentes. Como é que tu lida para jogar, para ver se é real aquela demanda, ou se ela simplesmente apareceu por, será que fica legal? Ou será que cabe? Será que não cabe? Como é que faz todo esse jogo para entender durante uma execução? Porque a gente sabe que muitas vezes acontece durante a execução esse movimento. Sim. Né? A pessoa ela constrói uma casa uma vez na vida, ou duas, ou três, mas é mais raro, né? E talvez naquela vez ela tem muito medo de errar e ela começa a querer botar um monte de coisa. E aí vai trocando o que era o projeto anterior, né? Como fazer isso, né? Para ficar com a cara daquele cliente, né? E conseguir atender realmente a expectativa, a demanda dele, né? E não simplesmente ter lá uma adega para a pessoa não beber vinho. Sim, entendi. Né? E isso talvez aconteça. O que eu vejo assim, quando, digamos, vamos começar a construção, né? Eu sempre explico para ele o sistema de trabalho. Então, a gente faz ali o projeto inicial, ele tem direito a 3 a 4 alterações, mas não são alterações, às vezes, assim, a minha casa era quadrada e agora é redonda, porque aí já são projetos diferentes. Então, isso a gente consegue ir refinando na conversa, que cabe a mim conduzir essa conversa e entender o que ele precisa. E sim, às vezes é o primeiro imóvel, às vezes é o último, é o imóvel da minha aposentadoria. Tem essa questão também da sensibilidade de tu saber que para o cliente isso é muito importante. Às vezes ele tem uma dúvida nessa alteração, né? Então, tudo isso é conversado e é explicado para ele. Olha, você tem direito até tantas alterações, né? Se for algo a mais, depois a gente conversa. Mas, às vezes, né, você tem o projeto pronto. Elise, eu vi tal coisa, né? Eu gostaria de fazer, será que ficaria legal? Então, eu avalio. Se realmente, eu acho que sim, a gente poderia tentar. Às vezes ele só achou legal, é uma dúvida. Numa conversação, tu já resolve isso. Enquanto está no papel, é mais fácil, ok? Conversaremos. Tem que ter um pouquinho essa flexibilidade até um limite, né? Que é o sonho dele que está na tua mão, tu está desenhando isso é importante. No papel, ok. Mas quando a obra está pronta, é mais difícil. Porque, às vezes, eu quero trocar um detalhe, só que esse detalhe implica no outro, e aí tu começa a ter uma bola de neve, e aí, às vezes, vai mais, às vezes, atrapalhar do que ajudar. Mas isso tudo tem que ser avaliado em projeto, né? Sim. Se é pertinente ou se não é. Outro assunto, falando sobre um pouquinho do que tão polêmico quanto o dinheiro, e assertivo quanto o dinheiro, é a questão do tempo de obra. Né? A gente entende que o comercial ele tem uma demanda, uma aceleração mais rápida, por ter alguns custos, né, envolvidos. Mas o residencial também tem o sonho da pessoa de, sei lá, passar o primeiro Natal na casa nova, sei lá, o aniversário e tal. Como conseguir fazer com que esse prazo seja mais dentro do prazo assertivo possível, né? Porque tem que prever a questão logística inteira, tem a questão de fornecedores, tem a questão, se for uma obra externa, da chuva, do frio. Que não dá para concretar. E assim Exato. Como é que tu trabalha para tentar ser assertiva nesse time, né? E para diminuir a questão da pessoa ficar frustrada daqui a pouco por, demorou uma semana a mais do que eu imaginava, né? A gente sabe que muitas vezes acontece de demorar mais que isso. Sim. Eu vejo, William, que assim, enquanto está sobre minha demanda, enquanto eu faço o projeto, eu te dou as datas, nisso eu tenho controle. Nisso eu posso te garantir. Se eu te prometi em 15 dias úteis, vai ser nesse tempo. Certo. Então, até onde cabe a mim, eu consigo fazer isso. Agora, quando entra na parte de execução, que tu tem os fornecedores parceiros que vão te ajudar, às vezes tem coisas que fogem um pouco do controle. E às vezes é por clima, chuva. Por exemplo, hoje numa obra a gente ia fazer a concretagem de uma laje. E se está muito frio, ela
não é o ideal, né? Então, ela foi adiada para a semana que vem. Mas é também deixar o cliente a par disso, né? Não a par, mas ciente de que talvez estenda. Não é o ideal que se estenda 6 meses, né? Mas também é assim, se ele chega lá hoje para mim, ele quer a casa dele, o projeto dele pronto para dezembro, dependendo da proposta, eu já digo que não tem como. Porque tu não consegue atender, é um tempo muito curto. Então, nós temos projetos já fechados com marceneiros que eles vão começar já daqui a 2 meses, porque eles estão com bastante trabalho. E que bom, isso não é algo ruim, isso é algo bom, né? Claro. Mas falar para o cliente que tem esses prazos. Então, enquanto está na questão de projeto, eu tenho o controle total. Quando sai de mim, eu tenho uma estimativa de tempo, de acordo com o que eu falei com o meu fornecedor, e isso tem variáveis. E aí isso é passado para o cliente. Mas controle preciso total é muito difícil a gente ter. Sim, né? sim. Vai mais na estimativa, entendendo que possa acontecer alguns problemas que ninguém tem controle, que ninguém tem domínio. Sim. Questão de clima e tudo mais. Tu trabalha dentro daquele prazo combinado e faz de tudo para que aconteça. Né? Mas se estiverem, se ocorrer algum ajuste ali no meio, tu precisa fazer, né? Hoje o teu volume de construção e de interiores, ele tá parelho ou tá mais para uma... Por hora está parelho. Por E enquanto, sim. E aí, muitos deles fez a parte da construção e já entrega finalizado? Ou não? Tipo, construção, a obra da construção mais o mobiliário interno? Ou não? Tu diz desde a construção interiores, sim. Desde o início da construção até o final. E por quê? Quando eu projeto uma casa, eu sempre projeto com layout de móveis. Eu não sei fazer uma casa sem distribuir os móveis. Não sei fazer. Então, eu tenho uma ideia, lógico, de medidas, de espaços. Eu sei que uma suíte, um dormitório de 3x4, ele é um tamanho bom, eu sei o que cabe ali. Mas quando tu tem esse layout já desenhado, é muito melhor. Tanto para quem projeta, para o projetista, para o arquiteto, quanto também para o cliente ver o que cabe ali. Se tu fala para um arquiteto que é um quarto, um dormitório de 3x4, ele sabe o que cabe, o cliente não. Então, eu sempre lanço essa parte inicial de imobiliário, enquanto a casa vai sendo construída ou quando ele está aprovando o projeto na prefeitura, então a gente já entra em seguida com o projeto de interiores. Porque enquanto tu vai fazendo a criação de interiores, a casa vai subindo, tu tem um tempo bom de trabalho ali, para que quando a casa esteja no reboco, tu possa entrar lá, conferir as medidas novamente e assim detalhar esse projeto de interiores para ir para a marcenaria fazer a execução. Isso é semelhante, seja arquitetônico ou seja comercial. Em resumo, tu faz a casa de dentro para fora. Da sapata até a almofada. E é muito bom, sabe, fazer assim. Porque a gente já pensa em deixar uma tomada aqui para o dia que ele tiver a ilha lá com o cooktop. Então, tudo é pensado. Cada detalhe tu leva em consideração. Não é digamos, vou colocar aqui para se talvez ele usar. Tudo isso é pensado. Isso também eu gosto de pedir para o cliente. Olha, te imagina que tu vai ter essa tomada ou tu vai ter uma tecla hotel. Que o hotel é o quê, né? Tu entra no quarto, tu acende e desliga da cabeceira. Isso é um conforto para o cliente também. Então, tudo isso é levado em consideração. Esse papo, esse conhecer o cliente, essa troca para entender todos os detalhes da rotina dele, teoricamente, né? Essa tu faz no primeiro levantamento ou tu faz várias reuniões com o cliente a partir do fechamento? Constante. É para sempre. É sério. A primeira reunião é sempre aquela mais gelada para nós nos conhecermos, né? E ele me fala o que ele quer ali e é elaborado o orçamento e apresentado. Após isso, tu vai conversando. Então, é algo que leva tempo. Tu tem que ganhar tanto a confiança dele, quanto também a confiança de ele se abrir para ti e falar o que ele quer. Porque se não houver tanto essa troca, fica um pouquinho mais difícil para a gente trabalhar. Mas é algo que às vezes acertar, assim... até para acertar. Às vezes, na terceira apresentação de projeto, ele te fala algo que tu diz, era isso aí que eu precisava para fechar essa ideia que tu tinha. Então, isso é constante. Até porque a pessoa fica meio que com receio daqui a pouco de falar e explicar e detalhar. É até um dos pontos da questão do valor que a gente falou antes, que é a mesma lógica, né? A pessoa não chega dizendo assim, não, quero gastar 500 mil. Não, a pessoa normalmente não é nosso cultural, né? A pessoa fica, não sei, tem que ver. Acho que vai dar menos. Então assim...
E aí tirar isso, fazer com que a pessoa fale, seria o ideal que eles falassem na primeira. Seria. Eu sempre me coloco assim muito como ouvinte, né? E também trabalhar com as perguntas certas. E às vezes até perguntas mais fechadas, né? Às vezes eu pergunto direto o que tu não gosta. Ou o que tu não gostava na casa da tua infância? Eu não gostava porque o meu banheiro era muito molhado e nós éramos em 5 pessoas e o banheiro era sempre úmido. Imagina agora que não tem sol. Então, é um exemplo, né? Muito simples esse. Mas às vezes para esse cliente uma posição solar ideal para esse banho, esse banheiro seja uma fachada oeste, por exemplo, que pega sol da tarde e quando tu for tomar banho de noite ele tá sequinho. Parece algo simples, eu sei, mas são às vezes esses detalhes ali que tu vai conseguindo colocar na casa, na residência, a essência dele. E às vezes não são coisas que ele te fala diretamente, são coisas que tu vai pegando na conversa, né? E algo que tu falou, né? Algo bem simples, né? Mas que nem eu digo quando é qualidade, né? Qualidade para mim é uma coisa. Qualidade para você é outra coisa. E qualidade para um terceiro não vai ser nem o que eu penso, nem o que você pensa. Exatamente. Vai ser o que o terceiro imagina. Então, às vezes, perguntar o que é qualidade para a pessoa é direto, mas é algo que vai resolver um grande problema lá na frente, né? Com Daqui a pouco eu certeza. identificar que a qualidade para ele é outra coisa bem diferente da minha. E muitas vezes é perguntando, né? É verdade. Às vezes o sonho dele pode ser uma casa menor, mas com piso aquecido ou uma lareira. E às vezes não me importo tanto com isso. Eu quero uma casa grande, uma casa ampla, com espaços grandes. Quero ter local para mim me esticar aqui, né? Ter uma boa área de passagem. E é isso que é importante para mim. E tu tem que entregar para ele o que é importante para ele. Sim, a visão de cada um, né? Isso aí. Estamos chegando ao final de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer a nossa convidada de hoje, Elisandra Chiesini, arquiteta contemporânea, arquitetura contemporânea, por compartilhar tanto conhecimento e um pouquinho do seu dia a dia. Lizzy, quem quiser entrar em contato contigo, qual o teu arroba, qual os teus contatos? E também esse primeiro contato, como é que é feito o teu atendimento? Você vai marcar, se é uma residência fazer interior, você vai até a casa, como é que funciona isso? Então, o meu contato no Instagram é @LizzyChiesini, Lizzy.Chiesini, Lizzy com Z, Chiesini,
né? Como vários quesines em Garibaldi. E lá pelo Instagram, então, você tem acesso tanto ao portfólio quanto ao WhatsApp, e-mail também, se for o caso. Então, através de lá, você tem todos os contatos para falar comigo. Dependendo da conversa inicial, eu posso ir até a residência ou, às vezes, até na obra também. Se é uma casa que está em construção ou se é um apartamento na planta também, a gente pode ir na obra para fazer essa conversação. É ótimo, porque você já resolve as duas coisas de uma vez, de imediato, né? E assim já dá para ir combinando os próximos passos. Maravilha. E você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de seguir o @podcast Construção em Alta e também acompanhar os nossos perfis pessoais, @William Pilati e @Giovanna Fechinelli no Instagram. Estamos também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já tem data marcada para terça-feira, às 19 horas, mais um programa recheado de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana. Nos vemos na terça que vem. Um grande abraço e até lá. Boa semana!